Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 11. O tema desta mensagem é requisitos bíblicos para os dias de hoje. Requisitos bíblicos para os dias de hoje. O Evangelho de Paulo, como também é chamado o livro de Romanos, esta epístola teológica que orienta, que fundamenta, na verdade, a doutrina cristã a partir das afirmações de Cristo, as verdades do Evangelho. Então nós vamos ler versículo 11. Romanos 13, versículo 11 até o versículo 14. No telão, a mesma versão, NVI. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. No dia 4 de julho agora, foi celebrado mais um ano de independência dos Estados Unidos, e eu recebi um artigo sobre a liberdade. O que aconteceu com os 56 homens que assinaram a Declaração da Independência dos Estados Unidos? Eles pagaram caro pela liberdade. Esses homens foram capturados por britânicos como traidores, torturados até a morte. 12 tiveram suas casas saqueadas e queimadas, 2 perderam seus filhos no exército revolucionário, enquanto o outro teve 2 filhos capturados. 9 dos 56 lutaram e morreram devido aos ferimentos ou dificuldades da guerra revolucionária. Eles assinaram e comprometeram suas vidas, suas fortunas e sua honra sagrada. Estes homens, eu tenho aqui o nome deles, eles não eram pessoas de baderna, arruaceiros. Pelo contrário, eles eram homens de posse e educação e de fala mansa. Eles tinham segurança, mas valorizavam a liberdade acima de tudo. Mantendo-se altos, retos e firmes, eles prometeram, pelo apoio a esta declaração, com firme confiança na proteção da providência divina, mutuamente nos comprometemos nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Meus irmãos, nós não estamos vivendo esta perseguição. Não estamos. Mas nós já podemos perceber a liberdade sendo tirada de nós. Esta palavra não tem a ver com política, porque não se resume apenas a ações de políticos, não. Mas o assunto aqui, o tema geral, é a liberdade. Para pregar uma mensagem desta, eu já preciso pensar nas palavras que vou usar, nas ilustrações que eu trarei, porque nós estamos vivendo um tempo
que nós não vivíamos, eu vou dizer há 7 anos atrás, quando eu cheguei aqui, no dia 3 de julho, agora completaram 7 anos que eu sou pastor aqui na primeira igreja. Tão recente, mas eu posso dizer como era diferente. E como será daqui a 7 anos? Apenas. Se em 7 anos muita coisa mudou, né? Então, por isso eu trago esta mensagem com o tema requisitos bíblicos para os dias de hoje. 3 requisitos, como um bom batista porque na homilética da nossa denominação, nós afirmamos que uma mensagem pode ter, preferivelmente, 3 pontos, porque é mais fácil de guardarmos. De vez em quando eu trago aqui mensagem com 6 pontos, 7 pontos, né? Mas neste texto eu quero trazer 3 requisitos para nós cristãos, porque já é uma realidade, meus irmãos, já é uma realidade. Independente de fé, independente de que lado você está na política, nós já estamos vivendo esta realidade. Estamos vendo irmãos nossos, pastores, sendo perseguidos para serem presos, porque pregam o Evangelho, ensinam que pecado é pecado, e nós já estamos assistindo tudo isso, tanto na TV, quanto na internet, de um modo geral, nas nossas redes sociais. Então, quais são esses 3 requisitos a partir deste texto do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13? Primeiro requisito é o olhar com discernimento. O texto começa dizendo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Este tempo não se trata do tempo cronológico, se é de manhã, de tarde ou à noite, mas se trata de uma avaliação do período, da época, da era e os dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter esta sensibilidade sobre o tempo, o momento que nós estamos vivendo nesta terra como cristãos. Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 3, ele disse: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? E que tempo é este? A volta de Jesus. Uma das promessas que ainda não foi cumprida. Jesus já veio, sabemos disso. Ele veio como Salvador, mas agora ele voltará como juiz para buscar a sua igreja. Ele buscará apenas a sua igreja. Então nós precisamos ter esta sensibilidade que o Espírito Santo de Deus é quem traz. A sensibilidade de perceber de que nós já estamos diante dos sinais dos fins dos tempos e cada vez com mais força. Parece que as coisas estão se afunilando cada vez mais. Os últimos dias, em Hebreus capítulo 1, é chamado como o tempo a partir de Jesus. Ah, pastor Flávio, mas já fazem 2000 anos então, que nós estamos nos últimos dias. Sim, mas Mateus capítulo 24 e 25, quando fala sobre os sinais dos fins dos tempos, nós percebemos de uma forma mais específica os sinais do fim dos tempos. Então, nós primeiro precisamos ter este olhar com discernimento. Discernimento espiritual, porque nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Precisamos ter o discernimento de que nós temos a responsabilidade
com o Evangelho, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, o discernimento também bíblico. Hebreus capítulo 1, versículo 2, nos últimos dias falou o Filho, os dias são maus, os dias são maus, e nós precisamos ter esta percepção, ainda que a neurociência fala que nós temos que alimentar o nosso cérebro com coisas boas, mas o que é verdade, que nos faz bem, que nos traz imunidade, por isso, opte de vez em quando em desligar a TV, em fugir de perfis que só trazem notícias ruins, porque isso adoece, isso é fato. Mas nós não podemos negar a verdade da palavra de Deus, que é uma perspectiva que o mundo não tem. O mundo não tem. E o Espírito Santo é que pode nos dar este discernimento. Estamos percebendo verdades sendo ditas ou apresentadas como mentiras, e mentiras também sendo apresentadas como verdades, ensinando às crianças, princípios que fogem da palavra de Deus. Mas por que as crianças? Justamente para acumular em suas mentes mentiras, como se fossem verdades, para se tornarem normais. É fato que quando nós observamos algo, vamos dizer, agressivo aos nossos olhos, mas com tanta frequência, a gente acaba achando aquilo normal. E uma das estratégias que se tem hoje no mundo é isso. A estratégia é essa. Tá? Então nós temos que ter este discernimento. Discernimento também emocional. Precisamos observar as nossas emoções. Sabe por quê? Porque nós temos um adversário. Por que será que eu estou triste? Meu Deus, eu tenho o meu Senhor, eu tenho a esperança da vida eterna. Tudo bem que eu tenho umas pendências a pagar, mas será que é motivo para tanta tristeza? Então pararmos para fazer perguntas para nós mesmos, sondar o nosso coração, como eu disse na mensagem de quinta-feira. Não, algumas quintas já, gente. Eu assisti o sermão que eu preguei quinta-feira esta semana, mas nós precisamos ter discernimento emocional. Precisamos fazer perguntas para nós mesmos. E peraí, eu preciso me lembrar das coisas boas, das promessas, ainda invisíveis aos meus olhos, como eu disse na quinta-feira, em Efésios capítulo 1, capítulo 2, leiam hoje, quando chegarem em casa. E nos alimentarmos desta esperança, desta alegria, desse presente que o Senhor tem reservado para nós. Então isso também é motivo de discernimento. Tudo é motivo para ficar triste, depressivo. Cuidado, nós temos um adversário que ele quer matar, roubar e destruir a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança no Senhor. Então, primeiro requisito, diante do mundo que estamos vivendo hoje, é a necessidade ou o olhar com discernimento. Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o tempo que nós temos para discernir. Segundo requisito é a necessidade do despertamento. O texto que nós lemos: já é hora de vos despertardes do sono. Meus irmãos, hoje à tarde conseguimos colocar todos em casa para dar uma descansada. Meu Deus, como isso é difícil. 4 filhos, imagine. E aí, todo mundo dormindo como um anjo. Eu falei, gente,
3h30, eu vou colocar o despertador para nós acordarmos, para nos prepararmos para ir para a igreja. 3h30. Eu vou confessar um pecado para os irmãos aqui. 3h30 despertou e eu virei para o lado, porque estava bom aquela garoa, viu? Aquela garoinha estava uma delícia. Fala a verdade. Despertar do sono de vez em quando dá trabalho. Mas o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, já é hora de vos despertardes do sono. O sono, ele faz bem. O sono, uma boa noite de sono, traz saúde. O Salmo 127, versículo 2 diz, aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Gente, até dormindo nós somos abençoados pelo Senhor. Mas tem que acordar, gente. Tem uma hora, tem um momento que nós temos que nos despertar. E que despertamento é este que o apóstolo Paulo nos diz nesse texto? O despertamento para viver o Evangelho. Nós vivíamos antes de Cristo, a Bíblia chama de tempo da ignorância. Nós não conhecíamos a verdade do Evangelho. Nós não tínhamos o discernimento do Espírito Santo. Nós não percebíamos a existência de um sistema maligno contra aquilo que é correto, contra aquilo que é divino, sagrado, contra a palavra de Deus. Não percebíamos. Mas com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus chegou até nós, alguém nos evangelizou, apresentou a mensagem de esperança através de Cristo, que há através de Cristo. Então hoje nós temos entendimento, mas parece que tem dias que nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos. E essa é a orientação de Paulo: despertem do sono. Nós precisamos sair do estado do sono espiritual. 1 Tessalonicenses 5, versículos 5 a 7, diz, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós precisamos acordar para a vivência do Evangelho. Precisamos também despertar-nos para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava numa loja, lá em Houston, semana passada, e eu vi um gurizinho do meu lado falando assim, não mãe, meu número é 14. Eu virei assim e falei assim, vocês são do Brasil? Sim, nós somos. Estávamos com pressa, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A vontade que eu tive foi de evangelizar aquele povo naquela hora. Porque em inglês eu não entendia nada. Mas eu vi aqui, eu falei assim, aqui uma oportunidade. O pastor Billy Graham, em uma conversa com uma pessoa que não conhecia a verdade do Evangelho, ele observava todas as oportunidades, e quando ele percebia uma brecha para tocar no assunto do Evangelho, então ali ele entrava. Nós precisamos nos despertar para isto, meus irmãos. Porque os nossos amigos, vizinhos, familiares que não conhecem o Evangelho, a Bíblia nos diz que um lago de enxofre os aguarda. E será que isso não vai doer no nosso coração? Será que isso não nos incomoda? Se a resposta é, pastor, confesso que não está incomodando, então a mensagem é esta: desperte do sono. Desperte, porque o fim, meus irmãos, já está aí, já estão prendendo nossos irmãos. Daqui a pouco pode ser eu. E você missionário onde eu estiver, se der tempo. Mas nós precisamos nos despertar para anunciar o Evangelho. Esta nova geração, ela desconhece a necessidade de Deus. Porque é tanta adrenalina, é tanta dopamina, é tanta
é tanta alegria, vamos dizer aqui, micro alegrias com as redes sociais. Vê um videozinho, acha engraçado, está feliz. O cérebro está dizendo, tá feliz. Vê uma coisinha interessante, e pronto, compartilha. Então, como disse esqueci o nome dele, teólogo da Editora Fiel, John Piper, ele falou assim: as redes sociais são a maior prova de que nós de fato tínhamos tempo para orar. É possível nós sabermos quanto tempo nós passamos em uma rede social. É possível. Você olha lá, nessa semana você passou 3h30 naquela rede social. E a gente nem percebe. A gente não percebe. Porque é um tempinho aqui, um tempinho ali, então foram 3h30 assim. Cansei, vou dormir. Não deu tempo de orar. Quando eu vou orar, dá sono. Então, motivos para nos despertarmos. E esta geração, como eu estava dizendo, ela não percebe a carência sobre Deus. Ela não percebe, por causa desses micro motivos de alegria, vamos dizer assim. Porçãozinhas, doses homeopáticas, que a todo momento, quando a pessoa está entediada na rede social, entediada quer ver uma série na Netflix, entediada, então nós hoje temos acesso a esses recursos, mas que mascaram a carência que nós temos do Criador. E por que todo momento as pessoas vão lá? Todo momento, nós vamos lá. Porque não sacia, não mata a sede, como disse Jesus para a mulher samaritana. Quando você beber da minha água, você não terá mais sede. Então, por isso a gente precisa de toda hora aquela dose, toda hora. Então, precisamos, meus irmãos, nos despertar para anunciar o Evangelho. E despertamento também para os obstáculos do Evangelho. Você não está percebendo que o mundo está doutrinando as nossas crianças para serem quem elas querem que sejam? Que todos os esforços estão voltados para a desconstrução da família? Então nós precisamos também nos despertar para estas verdades, estes obstáculos, estas barreiras. Então, a necessidade do despertamento. E terceiro requisito bíblico, a esperança do eterno descanso. Nós temos essa esperança, meus irmãos. O texto diz, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Dia 29 de maio de 1999, eu entreguei minha vida a Cristo. Lá se foram 24 anos. Então hoje, o tempo que eu vivo é um tempo mais próximo da volta do Senhor, mais próximo da minha salvação, do que há 24 anos atrás. E você que tem mais tempo que eu no Evangelho, ou não, é fato que hoje nós estamos mais próximo da nossa salvação do que no dia que nós cremos. Esta nossa salvação é a consumação futura, ou o nosso encontro com Jesus, seja nós partindo desta terra, ou seja Cristo voltando para nos buscar. Lucas 21, versículo 28, diz o seguinte: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que coisas são essas? Sinais dos fins dos tempos. Está aqui, é o que eu estou pregando aqui. Então nós temos que nos alegrar, erguer a nossa cabeça, porque todos estes sinais, na perspectiva do cristão, não é motivo de tristeza, mas de alegria. Porque o nosso Redentor vive e está próximo à sua volta. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Meus irmãos, apesar do caos global, devido ao pecado da humanidade, ganância, orgulho, vaidade, Deus tem um povo aqui na terra. Deus está zelando pela sua igreja. E Deus está trazendo para o aprisco aqueles que pertencem a Ele. E o conselho de Paulo, então, diante desta realidade, deste tempo que estamos vivendo, andemos dignamente, versículos 13 e 14, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impundicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Está ali o texto uma linguagem mais simples, né? Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo do Evangelho. Nós temos a plena liberdade no Evangelho, tanto para viver o Evangelho, ainda apesar da perseguição da liberdade, mas nós ainda podemos desfrutar, pregar o Evangelho, obedecer ao Evangelho, em paz, nós ainda podemos. Mas, então, ao invés de ficarmos pensando como satisfazer os desejos da carne, não, a orientação de Paulo é o oposto. Vivam, revistam-se de Jesus Cristo. Ou seja, obedeçam a palavra de Deus. Deixa eu me incluir aqui, obedeçamos a palavra de Deus. Obedeçamos a palavra de Deus. E dói, viu, gente? Porque obedecer a palavra é sacrificar, é oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos então esta esperança do eterno descanso. Conselhos então para os dias de hoje. Um olhar com discernimento em tudo que está acontecendo. Nós não estamos caminhando para um tempo bom para o Evangelho. Não estamos. Tenhamos esta perspectiva. Segundo, por causa disso, a necessidade do despertamento. Despertar do sono para viver o Evangelho, para anunciar o Evangelho e para os obstáculos que já estão aí ao Evangelho. E por fim, nos alegrarmos diante de tudo que está acontecendo, porque Jesus está voltando. Amém? O Rei está voltando. A igreja. O Rei está voltando. A trombeta. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Graças a Deus por isso. Que a profunda convicção da proximidade da eternidade incentive uma vida reta no seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós. Aqui estamos nós, Senhor.
aguardando a tua volta. Como nós cantamos com o coral, vem logo, Jesus. Vem logo, Senhor. Vem logo. Estamos aqui cantando há 2000 anos de que o Rei está voltando. Estamos há 2000 anos tomando a ceia do Senhor, até que Ele venha. E, ó Deus, tudo isso para não esquecermos de Ti. Já é perceptível, ó Deus, todos os sinais da Tua volta. Nós já estamos vendo isso com os nossos próprios olhos, não apenas daquilo que falam sobre o que está acontecendo com os cristãos no Oriente, mas nós já estamos vendo isso aqui, diante dos nossos olhos. Somos nós agora que já estamos ficando, inclusive, com medo. Mas a nossa alegria está no Senhor. A nossa esperança está em Ti. A Tua palavra diz que nós somos bem-aventurados quando formos perseguidos, injuriados, difamados, por causa da obediência à Tua palavra. Por isso, ó Deus, nós Te bendizemos, Te exaltamos, porque podemos descansar na verdade de que está tudo bem, está tudo certo, do jeito que o Senhor planejou. E assim continuaremos nós como igreja do Senhor, até que o Senhor venha, permanecendo fiel ao Senhor. Agora, ó Deus, nas áreas da nossa vida em que estamos dormindo, desperta-nos em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos oportunidades de pregar o Teu Evangelho, de falar do Teu amor para as pessoas que estão próximas de nós, que talvez a gente estava sonolento e deixou passar as oportunidades. Mas, ó Deus, dá-nos mais uma chance e usa-nos mais uma vez. Esta é a nossa oração que fazemos e pedimos a Tua graça, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.